meus amigos. Portanto, antes de mais de agradecer a presença de todos. Como sabem, ou alguns dos presentes sabem, nós temos feito nos últimos meses este tipo de discussões ao fim da tarde para tentar abordar temas da atualidade. Em particular, depois das férias, decidimos fazer um conjunto de 5 sessões sobre temas que são relativamente atuais e que acho que vão marcar muito este pós-pandemia. Começámos com uma análise do purpose, depois tivemos uma discussão muito interessante sobre os conceitos à volta da temática também da estratégia. Depois temos hoje a análise portanto, de estratégia ligada à governance, naturalmente. Hoje vamos ter aqui uma discussão sobre o value e depois teremos mais 2 sessões até ao final do ano. Hoje temos connosco um conjunto de oradores de referência, que acho que dispensam a apresentação. Eu queria agradecer muito a disponibilidade deles, pessoas com agendas complicadíssimas, para estarem aqui connosco este final de tarde a partilhar as suas ideias e a sua visão sobre este tema. Teremos uma primeira intervenção de contexto do António Machado Correia, que eu conheço há muitos anos, inclusive tive o prazer, na altura em que iniciei uma atividade de docência na Católica do Porto, de ser professor dele, quando ele estava a acabar o curso. O António é licenciado pela Faculdade de Gestão e de Economia da Católica do Porto e é, há já muitos anos, um alto responsável da Deloitte no nosso país e tem, nesse contexto e noutros, tido intervenções em vários domínios muito ligados a estes temas da accountability, da inovação, da governance, e portanto é uma pessoa muito conhecida de todos e que tem tido, de facto, um percurso bastante interessante nesta matéria. Para comentar e dar o seu testemunho mais prático sobre este tema do value, antes de passarmos à discussão entre todos, temos aqui 2 pessoas também de referência. Isabel Furtado, que é a atual presidente da Cotec, administradora do grupo TMG, uma pessoa que tem feito uma carreira também notável na área industrial e empresarial, está ligada também a um conjunto grande de associações e de entidades no mundo corporativo e é também uma figura de referência no mundo empresarial nacional, dispensa qualquer tipo de apresentação e não deixará, sem dúvida, de nos dar também aqui o seu testemunho muito focado na sua experiência ao longo destes anos todos. E para terminar, temos também o prazer de ter connosco o ainda bastonário da Ordem dos Economistas, que vai haver eleições para a Ordem daqui a um mês e meio, mais ou menos. O Dr. Rui Matinho é bastonário há já alguns anos, é uma pessoa também que tem feito uma carreira muito grande na área da economia, sobretudo em multinacionais e em empresas de referência na área financeira e seguradora, e também nos vai dar este testemunho. Então, eu passarei de imediato a palavra ao António, depois seguirão as intervenções de Isabel e do Rui Matinho, e depois temos aqui, como é habitual, uma discussão entre todos. A sessão será depois gravada e partilhada entre todos. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Muito obrigado, Jaime. Apenas uma correção, eu sou um alto cadre da PwC. Foi um lapso. Desculpa, foi um lapso. Foi um lapso de Jaime. Peço imensa desculpa. Podia ser, de facto, podia ser da concorrência, mas lá está, identifico mais com os valores da PwC. Naturalmente. Isto às vezes as palavras saem sem querer, exatamente. Obrigado. Identifico-me com os valores da PwC. Portanto, muito obrigado ao Jaime e muito obrigado aos parceiros deste painel. Cumprimento naturalmente todos os presentes nesta sessão. É sempre com muito gosto que me associo a estas iniciativas que se tornaram mais tradicionais agora por esta via, embora já comece a fazer falta que a gente as faça de uma forma presencial e a olhar olhos nos olhos sem ter à frente um ecrã. Enfim, o tema valor é um tema que daria muitas horas de debate. Enfim, eu vou... Também podia ter dado uma apresentação, aliás o Jaime pôs-me à vontade se queria ou não fazer uma apresentação e eu achei que podia fazer mais sentido partilhar aquilo que é a minha visão, um bocadinho do que é o valor e a forma como eu vejo o valor, não apenas na posição que estou como responsável da PwC, mas sobretudo como cidadão, enfim, como pessoa, porque acho que o valor está mais relacionado com aquilo que cada um de nós é na vida, mais do que faz, mas como faz, e portanto o valor está muito enraizado naquilo que é a nossa forma de ver o mundo e na forma como respondemos aos impulsos que vêm de fora. Aliás, era Kimbro que dizia que nós, enquanto cidadãos, éramos 10% do que nos acontecia, mas 90% da forma como reagíamos àquilo que o mundo nos vai trazendo de estímulos. Os estímulos virão sempre de fora, mas a resposta virá sempre de dentro e na forma como nos posicionamos no mundo em que vivemos.
E, portanto, o valor, se formos ao dicionário da língua portuguesa, vamos lá encontrar muitas definições. Aliás, é uma palavra que tem ali um rolo de definições, se tiverem a curiosidade de lá ir. É desde logo aquilo que uma coisa vale, é a importância, mas depois tem uma componente de ética, e na componente de ética o valor é o preceito ou o princípio moral passível de orientar a ação humana. E era aqui, era neste ponto que eu ia focar o valor, ou seja, o valor naquilo que é o valor global que conta para as pessoas, o valor que conta para a sociedade, um valor que é uma visão partilhada daquilo que é a nossa influência e o nosso impacto que temos em cada uma das ações que conduzimos, sejam elas liderança de uma firma, ou de liderança de uma equipa, ou de liderança de uma instituição, até aquilo que é a liderança na nossa vida enquanto cidadão e portanto, na nossa família, com os nossos amigos. E, portanto, é um valor partilhado em que conta naquilo que é a gestão na gestão individual, repito, portanto, eu terei sempre esta tónica daquilo que é a nossa vida, na nossa vida enquanto cidadãos, naquilo que é a nossa vida enquanto profissionais, porque nós somos inteiros, ou seja, o ser humano é único, a história da humanidade não se repete e, portanto, o ser humano é imperfeito, é humano, mas também é inteiro. E, portanto, nós não nos desfazamos, nós não somos de manhã pessoas simpáticas e à noite pessoas antipáticas. Não somos bons profissionais porque tecnicamente bons e depois más pessoas porque não somos empáticos. Não, o ser humano é inteiro, é único, não se divide, não toma decisões de uma forma ou de outra e, portanto, o valor que esse ser humano tem é o valor de uma forma extremamente abrangente naquilo que é o valor da cidadania responsável. Digo isso muitas vezes aos colegas com quem trabalho, que aquilo que procuramos não é criar bons técnicos, mas é criar bons cidadãos. E um bom cidadão é um cidadão que olha para o valor de uma forma completa, é também um bom profissional técnico, mas também é relevante, é impactante para aquilo que é a comunidade em que está presente, é um bom exemplo para as pessoas que olham para esse colega ou para esse amigo, e, portanto, é aquilo que cada um de nós vale enquanto cidadão para a sociedade, para as comunidades em que estamos presentes, sejam elas mais profissionais, mais sociais, mais individuais ou mais coletivas, e, portanto, pressupõe uma grande compreensão daquilo que é o mundo. E chegados aqui, compreensão é uma palavra fundamental. Aliás, nós fizemos uma pesquisa aos presidentes executivos das companhias inglesas e americanas e demos-lhe 16 palavras para que escolhessem aquela que eles consideravam mais relevante. E eles escolheram compreensão, curiosamente. Compreensão do mundo, compreensão das pessoas, compreensão do que é que eu valho para o mundo, como é que eu posso atuar neste mundo e, portanto, o valor de uma forma muito mais abrangente. Era Fernando Pessoa que dizia: o mundo não é o que vemos, senão o que somos. A compreensão está na base de qualquer sociedade informada. Sem compreensão, às vezes uma boa decisão ou uma boa medida pode ter danos tão maus como uma má medida, porque não é compreendida, porque a sociedade não a percebe. E nesse sentido vem a cultura. O conhecimento, a cultura. Portugal é, aliás, e infelizmente para nós, e com alguma tristeza digo isso, um país que nos 27 menos investe publicamente na cultura. Nós somos países quartos a contar do fim, enfim, investimos muito pouco na cultura e também somos dos países na Europa que menos cultura consumimos. E quando digo cultura consumimos, digo cultura no sentido da leitura, no sentido do espetáculo, do teatro, e deveríamos fazê-lo mais, porque a cultura torna-nos cidadãos mais bem informados, que conseguimos percepcionar este valor de uma forma mais abrangente. E, portanto, é como eu costumo dizer, uma porta que se abre por dentro, ou seja, nós para percepcionarmos bem aquilo que é o valor e o que é que o valor tem na condução do trabalho que eu tenho, ou na liderança que tenho, ou até na relação que eu tenho com o meu próximo, como indivíduos, como cidadãos de uma sociedade, eu tenho que compreender de uma forma abrangente como é que eu sou, como é que eu compreendo as civilizações. E, portanto, aqui vem a cultura no sentido
de cidadãos mais cultos, tendencialmente percebem melhor o mundo, percebem melhor a comunidade, percebem melhor os desafios que as pessoas e qualquer ser humano têm, e, portanto, esse desenvolvimento. E, portanto, o valor é humano, o desenvolvimento que nós queremos é humano. Quando se fala muito hoje em sustentabilidade e o ESG, que aliás é uma área que está cada vez mais, não é cada vez mais importante, ela tornou-se mais relevante a partir do momento em que nós começamos a sentir que a falta de inclusão, a falta de respeito pelo meio ambiente, a falta de respeito pelos recursos, sejam eles naturais, sejam também humanos, causa transtorno no mundo inteiro. E, portanto, um problema num pequeno país ou numa pequena sociedade de pessoas cria problemas enormes ao mundo inteiro. E, portanto, esta falta, muitas vezes, de solidariedade, de inclusão, faz com que o desenvolvimento não vá para aquilo que nós queremos, e por isso, aliás, há estatísticas, ainda há pouco tempo, numa apresentação que fiz, mostrava isso, que ao longo dos últimos 20 e tal anos, quase 30, o PIB per capita foi crescendo, mas o índice de progressão social estagnou, ou seja, há cerca de 20, 30 anos, o nosso PIB per capita continua a crescer, o valor monetário continua a crescer, mas o progresso social do mundo, da sociedade, das pessoas, estagnou e nos últimos anos até diminuiu, também por quanto desta crise pandémica, que fez com que o mundo que estava a diminuir a pobreza, no último ano, ela aumentou novamente e as desigualdades também aumentaram. E, portanto, valor é humano, valor é um olhar para o eu completo, tendo presente que eu estarei bem, afirma que hoje tenho o privilégio de servir, estará bem, se as pessoas estiverem bem e se elas estiverem bem, seguramente que a sociedade há de andar melhor e tudo o que gira à volta disto também estará bem. Dizia-se há tempo que a infelicidade causava 500 milhões de prejuízo por ano nas empresas norte-americanas, mas quando não há uma empatia e um valor partilhado nas empresas, não é uma questão de infelicidade apenas de uma ou duas ou três pessoas, é uma questão de cultura empresarial que não está bem. Ou seja, o valor não está enraizado, o valor não é partilhado da forma que deve ser, numa casa que é comum, numa sociedade que é impactada por qualquer movimento e comportamento que eu tenho, que o meu colega tem, que as pessoas com quem a gente convive têm. Poderemos não mudar o mundo, cada um de nós, mas podemos mudar a pessoa que está ao nosso lado, podemos mudar e ter uma influência e um impacto relevante naquilo que é a comunidade de pessoas que trabalha connosco. E esse é um caminho individual, é uma responsabilidade individual, num esforço que é seguramente mais coletivo. Portanto, qual é a qualidade que é esperada de mim? Qual é a qualidade que é esperada de cada um de nós neste contexto de valor? Ou qual é o valor que aportamos a estas várias partes interessadas que numa parte mais abrangente de valor? O mundo é o nosso juiz, ou seja, quem nos está a ver, quem nos está a observar, o rastro que cada um de nós deixa, na forma como deixou, como teve o cuidado com as pessoas, na forma como criou impacto. Esse mundo é o nosso juiz, o rastro é o que nós deixamos, cada um de nós é o que repetidamente faz, a forma como faz, mais até a forma como faz do que aquilo que cada um de nós faz, em concreto. Costumo dizer que as pessoas esquecem facilmente daquilo que são as palavras que eu estou para aqui a dizer e que seguramente cada um dos presentes depois sairá e fará, terá ou não um compromisso maior ou menor dentro daquilo que ouviu e que poderá pôr ou mais ou menos em prática, mas dificilmente esquecem da forma como os fizemos sentir. E, portanto, as pessoas esquecem do que dizemos, do que falamos, palavras levadas ao vento, já é assim há muitos anos o ditado português, mas como o fazemos sentir, a forma como tivemos com alguém, dificilmente isso acontece. Aliás, era um dos livros que li este verão, da Edith Eger, uma sobrevivente do Holocausto. Ela dizia que em vez de perguntar por que sobrevivi, devo antes perguntar o que fazer com a vida que me foi dada. A vida que foi dada a cada um de nós, neste conceito de valor,
mais partilhado, mais profundo. Ela continuava e continua no livro, que é um livro maravilhoso, A Bailarina de Auschwitz, para quem não leu, poderoso este livro, que ninguém nos tira aquilo que metemos na nossa cabeça e que toda a emoção que sentimos vem de dentro. A alma nunca morre, nem o nosso valor pelo que existimos ou fazemos sentir. E, portanto, é este valor mais abrangente. Quando se fala dos líderes, há aliás, uma ideia de que um líder, para poder desenvolver, de facto, este valor, tem que ser um líder visionário, tem que ter um médio e longo prazo que não acabe na próxima sexta-feira ou no final do mês, tem que olhar para a frente, tem que perceber que aquilo que são a sua condução do trabalho tem impactos significativos naquilo que é hoje a vida de alguém, mas que será a vida de alguém também no futuro. E tu tem que ter, de facto, esta estratégia que está à base, tem de base estes conceitos de sustentabilidade, do chamado ESG agora, e, portanto, num alinhamento com o ecossistema onde vive, onde lidera, onde está presente, com as pessoas com quem comunica, na comunidade em que está presente. Deve ser um líder que é disruptivo. Eu acredito que este é um conceito disruptivo, porque é um intangível. E estou falando de uma empresa de auditoria, que tem a auditoria o seu core, que é tudo muito objetivo, tudo muito regulado. Estes são valores intangíveis. O Churchill dizia que vivia a vida com o que ganhava, mas que marcava a sua vida com aquilo que dava. E, portanto, todos nós temos um pouco esta ideia de que os intangíveis são ganhos com coragem, com determinação, sendo muitas vezes algo disruptivo e priorizando aquilo que é o meu propósito, ou seja, porque é que eu existo, quais são as minhas escolhas, em que é que eu sou distintivo, qual é o meu valor, de uma forma mais abrangente e que o possa pôr depois na prática. Nenhum de nós será avaliado, terá impacto na sociedade ou nas empresas onde está, se não tiver ações concretas. O país não continuará a fazer mais 20 anos como fez nos anteriores, com pouco crescimento e com uma menor competitividade, se não passar dos diagnósticos, daquilo que é o potencial que o país tem, para aquilo que é o concreto das ações, das medições, das avaliações e do accountability. E, portanto, eu terminava com isto, que é como é que tomamos conhecimento do nosso valor, ou seja, se temos de facto o valor que deveríamos ter, se pautamos a nossa vida com o valor numa perspectiva adequada daquilo que devemos ser, com o impacto que queremos ter na vida de cada um, e, portanto, qual é o caminho? O valor será diferente de cada um de nós. Portanto, o meu valor poderá ser diferente do colega do lado, da pessoa da direita, da esquerda, será seguramente diferente, porque nós somos diferentes, temos princípios diferentes, temos formas de ver o mundo diferente. Como dizia o Fernando Pessoa, o mundo não é o que vemos, senão o que somos, e esse caminho é aquilo que nós devemos trilhar nesta perspectiva. Pois bem, o Albert Ellis, um filósofo americano, costumava dizer que a única forma de nós mudar os nossos comportamentos, e, portanto, se de facto o valor não é aquilo que eu gostaria de ter, ou eu acho que deveria seguir por outro caminho, segundo ele, a forma de alterar os nossos comportamentos é alterar os nossos sentimentos. E para alterar os sentimentos, nós temos que alterar os nossos pensamentos. E eu diria que para alterar os nossos pensamentos, a forma de o fazer lá está, é o conhecimento, é a compreensão, é a cultura, é a introspeção, é parar para pensar, é refletir várias vezes ao dia se faço aquilo que é correto, se faço aquilo que está bem, se faço aquilo que é o melhor para eu mudar o mundo e mudar-me a mim próprio naquilo que é o meu valor enquanto abrangência. E, portanto, eu terminava precisamente com isso. Qual é o nosso sentido? Que mapas temos na nossa cabeça? Que valor é que temos? Que contributo é que queremos dar para a sociedade? E qual é o meu propósito? E, portanto, nesta perspectiva de que somos humanos, somos imperfeitos, mas também somos completos. Era isto, João. Muito bem. Muito obrigado por estas palavras sempre muito objetivas e claras, e peço mais uma vez desculpa pela imprecisão, de facto às vezes as palavras saem sem querer. Obviamente a Price é, como é evidente, uma empresa de referência e
todos nós sabemos que o António tem há muitos anos uma cara da pedestre. Passava agora então à Isabel, agradecendo também muito a sua disponibilidade. Sei que a Isabel anda numa roda viva e estar aqui connosco ao fim da tarde é para nós uma honra. Força, Isabel. Em primeiro lugar, conseguem-me ouvir bem. Eu gostaria de agradecer ao Jaime por este convite e cumprimentar os presentes todos, que também neste final de tarde e pelos vistos com futebol acabaram por estar aqui hoje. Como o António já disse, quando nós falamos de valor, falamos de muitas coisas diferentes, porque a palavra valor realmente tem muitos significados e muitas dimensões. E eu tento sempre a ser um pouco objetiva e resolvi hoje, trago-vos hoje aqui 4 dimensões do que eu considero valor. O valor acrescentado sob o ponto de vista até de produção, que é onde eu consigo, digamos, navegar melhor. O valor percepcionado, o valor social e, talvez o mais importante, o valor individual. E, portanto, estamos aqui a falar de noções subjetivas e noções objetivas da palavra e da dimensão valor. Mas o que é verdade é que em tudo o que fazemos existem as duas perspectivas. Começando por falar no valor acrescentado, para mim o valor acrescentado é o mais fácil de entender, porque é aquele que tem origem no fabrico e concretização na venda. Portanto, é o valor das coisas. É fácil de entender, às vezes muito difícil de aplicar e porque essencialmente requer que se integre de alguma forma o conhecimento. O conhecimento tem que ser integrado ou no produto ou no serviço que estamos a colocar, digamos, no mercado, seja ele o mercado que for. Depois, a este conhecimento, para que ele seja traduzido em valor, tem que estar sempre associado à inovação e à diferenciação. Ou seja, nós temos que ser capazes de pegar na base, na mesma base. Por exemplo, eu dou muitas vezes este exemplo. Nós podemos pegar numa barra de aço, que custa à volta, eu vou dizer o valor, não sei se é isso que vale, que custa à volta $30 ou 30 euros, e podemos fazer com essa barra, podemos fazer ferraduras para cavalos. E as ferraduras vão valer 30 euros. Podemos fazer agulhas e valem 3.000 euros. Mas, se formos espertos, conseguiremos fazer maquinarias para relógios suíços e então a mesma barra pode vir a valer 30.000 euros. E Portugal tem-se posicionado sucessivamente no patamar de fazer ferraduras. Nós não conseguimos, por alguma razão, de certa forma estranha, são muito poucas as empresas que conseguem pensar em maquinarias de relógios. E para subir nesta cadeia de valor, nós temos que subir na cadeia do conhecimento e da diferenciação. Ou seja, nós temos que ser capazes de transformar invenção em inovação. Porque inventar e transformar uma invenção, e normalmente estas invenções estão ligadas aos centros académicos, elas têm que ser pegadas de alguma forma e transformá-las em algo comercial. Ou algo tangível, de forma a que crie riqueza, porque senão isto acaba por ser um desperdício de talento, de recursos, quer recursos materiais, quer recursos humanos, pessoas que têm talento e no fim acaba por ser um desperdício de dinheiro. Por isso, eu dou muita importância à colaboração com a academia, entre a academia e as empresas, por 2 razões. A academia, quando eu digo academia, junto-lhe os centros tecnológicos e os centros de engenharia, eles são, ou eles ou nós, tanto faz, eu sou do lado da indústria, pronto, eles são os detentores do conhecimento e dos dados. E nós vivemos na era do conhecimento, portanto, se nós temos esse conhecimento de um lado e temos a forma de transformar esse conhecimento do outro, nós só conseguimos ir mais além se juntarmos estes 2 contributos, digamos assim, e criarmos produtos com base num conhecimento diferenciado. E por isso, para mim, o valor acrescentado tem que ter como base a inovação, o conhecimento e a valorização do talento. Porque também ao valorizarmos o talento, vamos consequentemente criar uma melhor qualificação das pessoas. Portanto, também vamos subir na tal cadeia de valor que é tão desejada e que nós em Portugal andamos aqui tantos anos aos soluços. Mas também, e igualmente importante, é o valor intangível dos produtos.
Isto está muito alinhado com este grupo de marcas por Portugal e o que nós pretendemos fazer, porque nós pretendemos tocar uma parte do valor que é intangível, que é muito subjetiva, que toca à sensibilidade, que toca à atitude, que inclusive toca à nossa forma de estar. E eu muitas vezes dou comigo a perguntar qual é o valor de uma marca. Quanto é que vale uma marca? Porque uma marca não é X vezes o EBITDA de um produto, não. É algo muito mais complexo. E porque é que nós, muitas vezes, usando exatamente o mesmo produto, esse produto é diferentemente percepcionado na questão de valor. Para o consumidor, eu vou pegar em 2 produtos exatamente iguais. Uma Polo da Lacoste e uma Polo da Decennio. São feitas com o mesmo produto, são feitas na mesma fábrica, são feitas da mesma forma, gastam a mesma matéria-prima, gastam tudo igual. No entanto, todos nós sabemos que a marca percepcionada numa Lacoste, só porque tem, e não é o crocodilo que faz a diferença, mas é a marca que o crocodilo representa. E, portanto, nós em Portugal temos, para mim, um problema que já é antigo. Nós fazemos tudo muito bem e somos fantásticos na indústria a fazer, mas depois vendemos mal. Estamos sempre a ver o nosso dia-a-dia pelo lado do custo e não pelo lado do valor. E eu gostaria muito de ver isto de certa forma invertido. Nós temos que nos virar para criar e fazer valor, mas também valer a vender a nossa imagem de marca, o que não é fácil. Eu não tenho soluções, tento no dia-a-dia posicionar-me em mercados de alto valor para fugir um bocado à tentação de vender pelo preço. Outro valor intangível que nós em Portugal pouco apreciamos são as patentes. Quanto é que vale uma patente? Um último trabalho que a Cotec fez foi fazer um rating das empresas em relação ao seu nível de maturidade nas atividades de inovação, e isso assenta numa avaliação e numa atribuição de um selo inovador a Cotec. E pela primeira vez foi feito em Portugal um trabalho que pretende valorizar o ativo intangível das empresas, nomeadamente a sua capacidade de inovação perante a banca. Porque nós nem sequer conseguimos em Portugal, e o António sabe isto muito melhor que eu, valorizar uma empresa que tenha 50 patentes ou uma empresa que não tenha patente nenhuma. Quando se entra na banca é uma folha Excel e é mais ou menos igual para todos. E isso também não nos ajuda. Um terceiro aspecto de valor, e este para mim que me é muito, muito querido, é a sustentabilidade. E tal como a agenda da Marcas de Portugal está muito focada num país mais verde, mais limpo e não poluente, este valor da sustentabilidade, e o António também já referiu que de certa forma está na atualidade, tem que ser assente em 3 grandes pilares. E não é só o pilar ambiental, é o pilar económico e o pilar social. E isso é frequentemente esquecido. Nós na Europa... Temos aqui com alguém que está com som. Ok, obrigado. Nós temos na Europa e em Portugal a possibilidade de fazer a diferença. E temos que transmitir essa diferença de uma forma mais assertiva aos nossos consumidores, porque eles têm que valorizar o nosso ambiente e a nossa atuação social. A Europa é o lugar onde melhor se produz no mundo e onde melhor se vive. É o único local, eu chamo a Europa um local porque é muito mais homogénea que qualquer outro continente, é o único sítio onde existe uma economia social, assente na inclusão, na tolerância, na justiça, na responsabilidade social, na ética, na igualdade de oportunidades, por muito que ainda haja que fazer, e nós sabemos que até em termos fala-se muito na igualdade de oportunidades entre homens e mulheres, mas nós estamos milhas à frente do resto do mundo. Por isso é que também somos tão desejados para os refugiados, porque na Europa há uma responsabilidade social que mais nenhuma parte do mundo tem, e nós também temos que saber valorizar a nossa atuação como líderes de uma economia social. Temos que valorizar o que é feito na Europa de uma forma cuidada, de uma forma ambientalmente responsável e de uma forma socialmente responsável. Porque não faz sentido, e eu repito muitas vezes e defendo muito isto,
não faz sentido nenhum nós termos uma economia global com regras locais, onde os valores sociais e ambientais nem sequer podem ser comparáveis. E, portanto, nós estamos sistematicamente a penalizar uma Europa com requisitos e bem ambientais e sociais, mas depois massivamente importamos tudo, feito em condições deploráveis, com mão de obra infantil, com quase escravatura. E nós, se somos uma sociedade responsável, também temos que ser responsáveis na compra. Não é só responsáveis na produção. E nós, na Europa, muitas vezes fechamos os olhos a isto, porque está longe, não nos apercebemos, não temos a noção do que se passa, ou então não queremos sequer ter a noção, também é mais confortável. Portanto, nós quando vamos a um sítio e vemos uma t-shirt por 5 euros, nós devíamos questionar-nos em que condições, em que valores sociais é que aquela t-shirt foi feita. E finalmente, e para não me alongar, o valor de cada indivíduo. Como é que cada indivíduo, ele próprio, inserido num processo colaborativo, numa empresa, é importante e é a peça fundamental para criar qualquer tipo de valor. O reconhecimento do trabalho e o reconhecimento do valor do trabalho de cada um tem que ser valorizado, porque depois tem que ser o resultado, esse valor tem que ser resultante numa integração, numa participação, até no que nós chamamos muitas vezes na indústria, numa inteligência colaborativa. O trabalho colaborativo dentro de uma empresa tem que ser dentro da própria empresa e com os centros do conhecimento. Porque se nós queremos ir depressa, vamos sozinhos, mas se queremos ir longe, temos que ir em grupo. E o grupo é tanto dentro da empresa, cada individual puxando para um objetivo comum, como com a academia englobando todo os centros tecnológicos. E este para mim é o grande desafio de gestão, é a valorização e o reconhecimento individual para a valorização do conjunto. E o António também já referiu uma coisa muito importante, que é tão importante ser um bom profissional, mas é muito importante ser uma boa pessoa, intrinsecamente uma boa pessoa. E mesmo para terminar, eu tenho o privilégio de trabalhar numa empresa familiar, onde esta vantagem de valorizar as pessoas está na sua gênese. A valorização do indivíduo é intemporal e intergeracional, assente na ética, na integridade, no respeito das pessoas e faz parte muito da maior parte ou da maioria das empresas familiares. Eu há muitos anos ouvi o professor Hernani Lopes dizer uma frase muito importante, é que as empresas familiares criam riqueza e as empresas multinacionais fazem dinheiro. Se nós queremos perpetuar no tempo e perpetuar com valor, com o tal valor social, nós temos que realmente focar-nos na criação de riqueza. E por isso eu diria que, para mim, o valor não é uma definição muito concreta e muito restrita, mas sim um conjunto, e eu escolhi estes 4 porque penso que estes 4 são os que mais me afetam no dia a dia. E, portanto, partilho esta experiência convosco e agradeço. Obrigada. Muito bem, excelente, Isabel. Depois passamos à discussão. E para terminar, o nosso amigo bastonário, se quiser também dar o seu testemunho. Obrigado, Jaime, em primeiro lugar, pelo convite. Eu tenho assistido sempre que posso a estas sessões e penso que têm sido bastante interessantes e espero não, com as minhas palavras, não estragar o nível elevado da sessão. Primeiro, eu estou facilitado ou dificultado na minha tarefa, primeiro, porque o António deu uma visão que a muitos pontos eu já depois desenvolvo. É muito semelhante àquela que eu tenho sobre a questão do value, do valor em si. E depois porque a Isabel, e muito bem, e até como responsável não só de uma empresa, mas também da Cotec, nos deu a ideia de os vários tipos de valor que nós podemos classificar e encontrar e que todos ao fim e ao cabo se conjugam para, digamos, um resultado final. A primeira coisa que gostava de vos dizer é que aquilo que agora foram as últimas palavras da Isabel e o António já tinha falado, o ponto principal para mim quando se fala de valor, claro que penso nos produtos, penso nas empresas, nos setores, mas penso nas pessoas. E é efetivo que uma pessoa tem que ter determinado tipo de valores que têm que estar presentes,
quer na sua vida pessoal, quer na sua vida profissional. E por isso eu nunca gosto de ouvir, ele é muito bom profissional, mas tem um caráter muito duvidoso, ou o contrário, ele é muito boa pessoa, mas profissionalmente é um desastre. Isto não faz sentido e não é isto, digamos, aquilo que eu considero ter valor. Porque ter valor é exatamente ser o mais possível inteiro, não completo, porque nunca somos completos, mas não diferenciamos nesse valor inteiro a parte pessoal, a parte profissional, nem outros aspectos da nossa própria vida, é um todo. E depois penso que, na minha opinião e naquilo que eu tenho tentado fazer ao longo da minha vida, que já é longa, é darmos compreensão, termos uma emoção controlada, mas ser também emotivos e sensíveis durante a nossa própria atuação, quer como pessoa, quer como profissional, ser solidário, ter também a capacidade de ter alguma caridade, muito sentido de justiça e estarmos permanentemente a aperfeiçoar-nos. Nós, sempre que sejamos sinceros connosco próprios, sabemos que há coisas que correram menos bem, ou alturas em que nós fizemos coisas que se calhar depois não gostámos de ter feito e, portanto, há um aperfeiçoamento permanente para que esse valor esteja, digamos, numa fasquia bastante elevada. Eu devo dizer que, para além daquilo que eu considero que é o valor que nós temos a partir da infância, do meio familiar, da escola, eu penso que é muito importante depois o meio em que nós nos inserimos, não só no nosso desenvolvimento de adolescente e depois de jovem adulto e mais tarde de adulto mais maduro, mas também a questão profissional. Eu penso que grande parte daquilo que eu considero e os ditames que eu tenho seguido na minha vida têm também muito a ver com o facto de eu ter começado a trabalhar muito cedo, ter tido mais do que uma década a trabalhar com empresas francesas multinacionais, que todas elas estavam no mundo inteiro e que tinham determinados, já nessa altura, determinado tipo de ditames e determinado tipo de códigos e códigos de conduta de que em Portugal não se falava nem de longe, mas sobretudo já na década de 90, o facto de eu ter tido mais de uma dúzia de anos entre a Alemanha e Portugal, a capacidade de ver outra maneira de gerir e de aprender outra maneira de estar, que é a maneira dos alemães e, sobretudo, dos alemães de determinado, digamos, nível intelectual, onde, efetivamente, aquele estereótipo de que eles têm um determinado feitio seco, distante, etc., não existe, por uma razão, é que os alemães têm aquele aspecto que o António também referiu, que é, a partir de muito cedo, eles têm um envolvimento nas suas próprias educações destes aspectos, digamos, da compreensão, do controle da emoção que eu falei, mas também do aspecto cultural. Eles aprendem música, eles aprendem drama, eles aprendem teatro e, portanto, isto tudo completa-os como seres, digamos, mais capazes de compreender os vários aspectos da vida. E depois, efetivamente, porque estamos a falar de uma economia que tem sido poderosa, sobretudo no pós-guerra, também do aspecto, digamos, de cultura, eles são os primeiros que são os grandes mecenas daquilo que são os grandes espetáculos, as grandes organizações, quer dentro da Alemanha, quer fora da Alemanha, aos festivais de música, de teatro, a aprendizagem gratuita a todos os filhos, por exemplo, dos empregados que aprendiam música, e isto é praticamente em todo o mundo, e, portanto, são aspectos que parecem muito pontuais, mas que vão, portanto, dando aquele aspecto do que é o conceito deste valor, digamos assim. Depois, é verdade que, no final, nós temos que pensar naquele tempo que cá estamos, que atravessamos a nossa vida, quer em termos familiares, quer em termos profissionais, o que é que nós aportamos e o que é que nós deixamos. Não é que isso seja, digamos, o mais importante, mas é evidente que se tivermos algumas preocupações de justiça, de sentido de justiça, de compreender os outros, de nos solidarizarmos com situações mais difíceis, tudo isso faz com que o balanço que possamos fazer possa ser ou mais positivo ou mais negativo. Claro que também eu acho que para ter valor, hoje em dia, e cada vez mais pela urgência da sociedade em que estamos incluídos, pela quinta revolução industrial, pela digitalização, por todos os aspectos que conhecemos, temos que ter também
visão. Temos que ter uma visão exigente e informada. E isso é muito importante, porque depois isso ensina-nos também a um aspecto que em Portugal se cuida pouco, que é escrutinar. Nós não escrutinamos normalmente a própria vida pública, mas se calhar também não escrutinamos a nossa própria vida pessoal. Não estamos, digamos, tão habilitados e habituados a isso como se calhar se tivéssemos a tal cultura e o tal desenvolvimento que hoje em dia já se começa a ter noutras gerações, mas que em gerações anteriores era mais raro, como todos sabemos. Existia, mas era mais raro. Depois, pautar a vida efetivamente por valores, isso é importante, e tentar transmiti-los, não só, digamos, dentro do serviço, digamos, onde estamos inseridos, da empresa onde estamos, mas também quando damos, por exemplo, aulas nas universidades, que é o meu caso, também tentá-lo transmitir aos próprios alunos e dentro da nossa própria casa, quando estamos com os nossos filhos ou com aqueles que nos são mais chegados, havendo sempre a capacidade de debater as questões, porque isso é muito importante. Depois, no aspecto, digamos, mais importante do valor propriamente, do valor acrescentado de que falou a Isabel, do valor intangível de que também falou, é importante perceber que, hoje em dia, efetivamente, não é só a questão da exigência que temos neste aspecto do ESG, de que já se falou e que todos sabemos e vamos desenvolver nos próximos tempos, mas é também dar importância àquilo, e o Jaime nisto também é bastante cioso, que é a inovação. Nós precisamos de, apesar de ter valor, ou apesar de ter valores, apesar de os aplicar, estarmos conscientes do que são, eu penso que temos que estar abertos e extremamente despertos para a inovação que é permanente e sem a qual nós não vamos conseguir avançar, e é evidente que em Portugal já se provou ao longo destes últimos decénios a importância do casamento entre as universidades e as empresas. Não é só o caso sempre que apresentamos da Bosch durante muitos anos, mas de outras médias empresas também, que com universidades pelo país têm desenvolvido exatamente e a capacidade de criarem mais valor. Por último, eu talvez dissesse que ouvi aqui dizer duas questões muito importantes. Uma delas que eu aprendi exatamente pelos mais de 25 anos com multinacionais, é que o que é importante é pensar global, e cada vez mais, mas temos que agir localmente. E, portanto, ao agir localmente, nós temos que conseguir fazer respeitar o que temos localmente e modificar aquilo que nos parece que tem que ser modificado, que tem que ser reformado, que tem que ser renovado. E, por último, em relação também a uma frase que lembrou-se de uma pessoa que me é bastante querida e até vos devo dizer que está na origem de eu há uns anos atrás ter aceito a responsabilidade da Ordem dos Economistas, que é o Hernani Lopes, com quem eu fiz muitas coisas, muitas conferências e que me tratava por rapaz, embora eu já tenha hoje esta idade, mas de qualquer maneira tratava-me sempre ao rapaz e tal. O Hernani Lopes dizia com razão essa questão das empresas familiares, porque ele era um grande adepto das empresas médias, mas que pudessem crescer, pudessem ser grandes, criar mais riqueza e na base exatamente do aspecto que seria um núcleo de valor, que era serem familiares, mas eu devo dizer que apesar da ideia que perpassa, e com certeza que parcialmente com razão, de que as multinacionais também não criam valor, eu acho que a criam de outra maneira, porque se estivermos bem integrados e se essas multinacionais tiverem determinado tipo de valores, de condutas, de códigos, isso também perpassa para nós e nós perpassamos depois e transmitimos, digamos, àqueles locais que trabalham connosco. Por outro lado, dão-nos também formação, que é muito importante, e vejam o caso, falei da Bosch, podia falar da Siemens e de outras, a formação que tantos quadros ao longo destes anos, e a Siemens tem 100 anos em Portugal, conseguiram ter e desenvolver e até depois mudar as suas próprias vidas, os seus rumos profissionais, através da formação que lhes é dada por empresas com determinado tipo de capacidade de universalidade, de globalização. E, portanto, valor, eu penso, resumindo, e para deixar agora todos os nossos colegas e amigos entrarem na discussão que é o mais importante, eu diria que é, efetivamente, uma questão que está relacionada com cada um de nós e depois está relacionada num aspecto mais abrangente pelo valor dos produtos, quer o tal valor acrescentado, quer o tal valor intangível e quer até o tal valor que é transmitido por cada um dos trabalhadores, dos indivíduos que entram no processo de produção, de concepção, de distribuição desses produtos. E pronto, muito obrigado e vamos conversar a todos.
Então passaremos agora aqui a um período de discussão, portanto, como é habitual, agradecia que quem quisesse intervir sinalizasse isso ou no chat ou através de uma mão. Eu, entretanto, enquanto ninguém o faz, nós temos aqui connosco o António Saraiva, que é o presidente da CIP e que está também ligado ao mundo empresarial. Não sei se o António nos está a ouvir e se quer eventualmente fazer algum comentário. António, não está a ouvir? Muito bem. Então passava para o mundo das universidades e do conhecimento. A Isabel tanto falou aqui. Temos aqui o José Carlos Caldeira, que é administrador do Inesctec e foi também presidente da Agência de Inovação. José Carlos, não sei se quer dar algum pequeno comentário sobre este tema de valor ou alguma questão. Muito boa tarde a todos. Obrigado, Jaime, pela oportunidade e, enfim, pelo desafio que me lançou de dar um pequeno comentário agora. Eu começava por dizer que subscrevo como preâmbulo à minha intervenção, digamos, aquilo que a Isabel disse na totalidade. Vou falar da questão de valor e de valor acrescentado por uma questão de sobrevivência, ou seja, e ligada à questão dos recursos humanos. A única forma que nós temos de assegurar que temos recursos humanos de qualidade no país é pagar os salários decentes. E a única forma que nós temos, que eu conheço, de pagar salários decentes é gerar valor suficiente para pagar salários decentes. E em vários setores, enfim, nós hoje estamos a assistir a uma globalização também do mercado de trabalho. Já começamos a ter o problema dos nossos recursos humanos que iam trabalhar para fora. Passamos a ter um problema mais grave, que é das multinacionais que se instalam cá e que competem pelos nossos recursos humanos com as nossas empresas. E agora, depois desta pandemia, de nos termos habituados a trabalhar em Zoom, em Teams e tudo por aí fora, estamos a assistir às empresas que fazem sourcing dos seus recursos humanos de forma deslocalizada e, portanto, uma empresa qualquer nos Estados Unidos contrata pessoas aqui, as pessoas ficam a trabalhar aqui para as empresas dos Estados Unidos ou da China, seja o que for. E, portanto, nós vamos ter um problema grave de recursos humanos, não nos setores provavelmente mais do que outros, mas isso está a alargar, está-se a generalizar vários setores. Então, a única forma que nós temos de competir pelos recursos humanos é poder-lhes pagar salários decentes, e para lhes pagar salários decentes temos que gerar muito valor. Temos que gerar valor acrescentado suficiente para isso. Pronto, falou-se aqui, enfim, de várias maneiras que nós podemos fazer isso, a educação, enfim, várias coisas, e eu estou muito preocupado é com como é que a gente faz isso e no mais curto prazo possível. E como é que podemos ter alguns incentivos no sentido de mudar mentalidades e comportamentos, porque isto vai obrigar a mudar mentalidades e comportamentos, a começar, enfim, pelos trabalhadores, por todos, mas a começar também pela própria classe, pelos próprios empresários. Eu deixava só apenas aqui uma sugestão, que é, nós estamos no início da execução do novo programa quadro, temos o PRR mais o Portugal 2030, e eu, se olhar para trás, nós, nos quadros anteriores, o critério de valor acrescentado por trabalhador raramente foi usado. Para mim, é o critério mais importante de todos. Enfim, para medir a inovação, nos projetos de ideia, de inovação, mas em tudo, porque, conforme foi dito, nós podemos gerar valor intangível, que não passa por ideia de inovação, mas permite gerar valor, não é? A questão das marcas. E, portanto, se olhar para o passado, esse critério, quais eram os critérios que eram usados para avaliar projetos de investimento empresarial e tal? Era, se aumentava a faturação, se aumentava as exportações, se aumentava o número de trabalhadores, portanto, tudo isso é importante. Mas, para mim, neste momento, o grande desafio é precisamente do valor acrescentado por trabalhador. E eu acho que esse deveria ser, se não o único, porque não é o único naturalmente, mas o principal critério de avaliação ou de discriminação positiva dos projetos no futuro. Porque eu acho que só assim é que nós podemos induzir essa mudança, induzir essa transformação e levar que empresas, entidades, etc., tenham esse como o seu principal objetivo. Porque, como eu digo, se não for assim, nós vamos ter problemas graves no futuro, não só de competitividade, mas de concorrência pelos recursos humanos. Era a minha única nota que eu deixava, digamos, como sugestão prática para o futuro. Obrigado. Muito bem, Zé Carlos. Eu passava agora, portanto, vamos fazer aqui uma ronda de 3 ou 4 notas e depois passamos novamente aos nossos oradores. A Luísa Ana Coenta Correia, que está aqui connosco e que é administradora do Banco Fomento e de outras entidades públicas e não públicas, é uma grande especialista nesta área dos intangíveis e penso que gostava de comentar o tema. Sim, boa tarde a todos. Eu ouvi a Isabel falar um bocadinho da valorização de intangíveis e, sendo a minha área, achei que podia dar aqui alguns contributos. Entretanto, ouvi o José Carlos a falar agora dos recursos humanos e não resisto a dizer que concordo a 100%, a 200% com o que foi dito. Nós estamos a ser... Os nossos melhores recursos humanos estão a ser roubados completamente, nós não conseguimos competir quer pelo salário, quer pela fiscalidade.
E isto nota-se, que eu estou também na universidade, além de administradora não executiva em algumas empresas, e vê-se os alunos a fugir rapidamente, que já não precisam de fugir, não é? Como foi dito, já podem cá estar, mas a procurar colocação lá fora. E quanto mais qualificados, mais depressa a conseguem, e conseguem a salários que são, às vezes, 3 vezes o que se paga aqui. E é muito, muito, muito difícil, e realmente tem que mudar a mentalidade, porque a mentalidade dos empresários, não há dúvida, isto de assentar em mão de obra barata, se quisermos ir por aí, vamos ter pouco valor acrescentado, e temos que ter políticas de retenção nas próprias empresas, no próprio país, e isto é uma das áreas que mais me tem preocupado nos últimos tempos. Quanto aos intangíveis, que ao pé disto não é quase nada, é só queria dar uma nota, realmente a contabilidade é muito exigente com o reconhecimento de intangíveis no balanço, o que faz com que os nossos rácios e a nossa atratividade de balanço seja, digamos, que poderia enriquecê-la, não está lá, não é? Nós não conseguimos pôr os intangíveis gerados internamente, só conseguimos pô-los no balanço se ultrapassarmos uns critérios muito exigentes das atuais normas contabilísticas, o que leva, exigentes e de alguma forma até um bocadinho subjetivos, o que leva a que seja difícil de apresentá-los no balanço. No entanto, o que eu queria referir é que esta necessidade de apresentar intangíveis no balanço é notada por nós, como a Isabel referiu muito bem, é notada por todo o mundo, porque a norma americana é igual e as normas europeias são as normas internacionais de contabilidade, pois também têm o mesmo problema. E encontra-se atualmente a ser discutida a diretiva da informação não financeira. E os Estados-membros, porque sentem que as suas empresas querem apresentar o valor dos seus intangíveis, gerados internamente, não aqueles que foram comprados ou aqueles que ainda que tenham sido comprados foram valorizados dentro da própria empresa e que não conseguem, no enquadramento atual das normas internacionais de contabilidade, estão a tentar encaixar isso na diretiva da informação não financeira, que sai fora das normas internacionais de contabilidade, e dizem nós precisamos de mais, nós queremos que as empresas deem mais informação sobre intangíveis. Claro que não é de toda a mesma coisa, mas pronto, a informação quantificada, e Portugal está a dar contributos importantes a esse nível para efeitos da versão final dessa diretiva, a ideia é que se consiga divulgar informação útil, relevante, quantificada, nomeadamente apresentando o que já foi, qual é o investimento que a empresa fez naquele intangível, ainda que não se veja no balanço, mas que é investimento efetivo, e o que é que falta, que requisito falta, que passo falta para fazer apresentar aquilo no balanço. Não será a mesma coisa, não entra para os rácios, não é visível de forma direta, mas é uma forma de conseguirmos, numa informação que vai ter que ser apresentada, a informação não financeira, também um conjunto de informação que pode ser útil para a leitura das demonstrações financeiras e não financeiras das empresas. Muito bem, Luísa. Excelente, foi um bom contributo. Pronto, o António Saraiva, penso que já está disponível, eu também gostava de fazer um pequeno comentário. António, já nos ouve agora? Muito obrigado. Já perfeitamente, e espero que me ouçam a mim também. Muito bem. Boa tarde a todos, é sempre um gosto estar nestas reflexões. Aquilo que aqui nos traz, e das intervenções anteriores, com as quais concordo, é o valor. Mas houve aqui, nesta última intervenção, um aspecto que eu gostaria de sinalizar, que é a questão dos salários, os salários pagos, o que se tem que pagar mais, o que os empresários portugueses pagam. Eu penso que há, na sociedade portuguesa, uma percepção errada daquilo que é efetivamente a realidade. Porque, e não quero ser ofensivo naquilo que vou dizer, mas já o Goebbels dizia que uma mentira muitas vezes repetida passa a ser verdade. E dá a ideia que assim é. Vai-se repetindo muitas vezes uma mentira até que ela acaba por ser verdade e a sociedade incorpora, digamos assim. Quero dizer que em Portugal há 850 mil trabalhadores a salário mínimo, sendo que 90 mil são do Estado. Ou seja, as entidades privadas têm 760 mil pessoas com salário mínimo. Não vou entrar em detalhes porque é que estas empresas que ainda pagam salários mínimos os pagam com questões de competências, de formação, de
qualificação dos recursos humanos que ainda recebem, enfim, não vou entrar em considerações dessa natureza, recordo apenas que 760 mil pessoas representa 15% da população empregada, 4.850.000 trabalhadores, e não se fala nos outros 85%, mas continuamos a falar muito nos 15% dos salários mínimos que ainda se pagam. Recordo igualmente que no 1º de janeiro até agora, de janeiro deste ano até agora, a massa salarial que foi paga aos colaboradores foram mais, comparativamente com o ano anterior, foram mais, até agora, 2,1 mil milhões de euros, ou seja, pagaram-se em massa salarial mais 2 mil milhões de euros do que se tinham pago anteriormente. Isto revela uma tendência, revela que as empresas portuguesas, à semelhança das suas congêneres, não conseguem reter talento ou captar talento se não pagarem. E por isso, e na CIP estamos à vontade, porque as 160 mil empresas que representamos, a sua esmagadora maioria, paga para além do salário mínimo. Hoje ninguém consegue, com a falta de mão de obra que temos, que se contratar ninguém a salário mínimo, mas já agora, e a nota de rodapé, e assim termina esta fase, esta parte, o próprio Estado paga a quadros superiores de entrada 1.200 euros e estão 10 anos para progredirem na carreira. Por isso, o próprio Estado e os seus representantes, aqueles que são colaboradores públicos, devem também refletir igualmente neste aspecto e já agora, por dentro, tentarem modificar esta atitude, como nós na privada o estamos gradualmente a fazer. Dito isto, de valor, de facto, não posso concordar mais com aquilo que a Isabel aqui disse, com o exemplo que utilizou da barra de ferro e daquilo que fazemos. Portugal continua a fazer, lamentavelmente, em muitos casos, ferraduras, mas felizmente também já vamos fazendo muitas molas de relógio. Os tais mecanismos para relógio são molas de relógio, porque a frase diz isso, ou fazemos isto ou fazemos aquilo, e por isso ou fazemos ferraduras ou molas de relógio. Felizmente temos um conjunto significativo de empresas que já estão a fazer molas de relógio, já estão a acrescentar valor, já estão a inovar, a incorporar valor acrescentado, e é essa, de facto, é essa a tendência que Portugal tem que ter para gerar um efetivo crescimento económico, porque não chega, como o António aqui disse anteriormente, penalizarmos, constatarmos que há 20 anos que temos crescimento anémico e depois não fazermos coletivamente, a sociedade no seu todo, políticas públicas e iniciativas privadas, alguma coisa para alterar este Estado. E por isso o imperativo do crescimento. O imperativo do crescimento é uma proposta de valor diferente, uma proposta de valor do país. E a proposta de valor do país e a sua percepção e o valor das suas marcas assenta muito naquilo que cada uma das suas empresas públicas e privadas fazemos. E por isso este aumento da incorporação, a inovação, é de facto o caminho e é isso que está a ser feito. E a proposta de valor que todos nós devemos procurar. Nós, enquanto entidades, que proposta de valor entregamos aos nossos clientes, nós, associações ou confederações, que proposta de valor entregamos aos nossos associados, porque se não inovarmos, se não acrescentarmos valor, não progredimos e iremos morrer, seguramente, e por isso valor ativo e tangível e intangível, porque valor é também o valor ético, a transparência das organizações, a sua preocupação ambiental, a responsabilidade social que têm, enfim, tudo isso está integrado naquilo que entendo como valor e por isso a proposta de valor hoje é meia-noite. Cidadãos, empresas e país temos que entregar de forma diferente e inovadora. Mas, esse é o caminho. Mas um frigorífico destes por 515 euros... Está o preço normal. Jaime, não sei se me ouviram, terminei. Muito obrigado. Jaime, tem que ligar o seu microfone. Ouvimos perfeitamente, António. Foi uma intervenção, como sempre, muito oportuna. Muito obrigada pela presença. Damos agora a palavra aqui ao Jorge Gomes, que é professor no ISEG, e depois faríamos aqui uma ronda para os nossos intervenientes. E muito obrigado, António, também pela disponibilidade e pela intervenção. Muito obrigado, muito boa tarde a todos. Vou ouvir com atenção as vossas intervenções. Agradeço também ao Jaime a oportunidade que me é dada. Sou professor no ISEG e eu gostava de infletir um bocadinho aqui a discussão com algo que foi mencionado primeiro pelo António Buchato Correia e posteriormente pela Isabel Furtado, que teve a ver com a questão da sustentabilidade e com os SDGs, que estão muito na ordem do dia e que o ISEG está a abraçar com muitas outras universidades e muitas outras instituições académicas no mundo. Eu vou começar por um exercício muito simples que eu costumo fazer com os meus alunos da licenciatura em Gestão e Economia. Eu sou do Algarve e
e como todas as pessoas que vão à praia, algarvios e não algarvios, às vezes apanho umas conchinhas e eu utilizo essas conchinhas para trazer para as minhas aulas e começo a falar de valor e a negociar com os alunos o preço que eles dariam por uma mãozinha cheia de conchas. São alunos estrangeiros, isto também a respeito de nós temos recursos humanos aqui em Portugal e começamos a ter cada vez mais pessoas estrangeiras, não é? Mais alunos estrangeiros que depois acabam bem estudar e acabam por ficar cá. Negociei com eles quanto é que eles dariam para estas conchinhas. Lá acabo por disputar ali algum interesse, não 50 cêntimos, 75 cêntimos, etc, etc. Sim, senhora, fica tudo ali negociado. Não vou naturalmente vender as conchas, não é o meu propósito quando dou aulas no ISEG. Mas depois aquilo que eu faço a seguir, coloco as conchas num saco de plástico e saco literalmente um martelo do tamanho do meu braço da mala que costumo levar para as aulas e à frente dos alunos dou ali 3 ou 4 marteladas em cima das conchas, estilhaçando-as, não é? Dentro do saco de plástico. O pavor na cara dos alunos é muito grande, como podem imaginar, não é? Porque um professor com um martelo numa sala a dar aulas de estratégia empresarial não é propriamente, enfim, muito comum. E depois pergunto, e agora quanto é que dão para estas mesmas conchinhas? Obviamente que as conchas estão partidas, não é? Portanto, já não dão nada, não é? Portanto, zero, já não os consigo vender. E a partir daí começa a falar sobre o valor e as multidimensões que mencionaram aqui, o valor estrutural, o valor estético, o valor do material. Devo dizer e confessar que depois apanho as conchas e devolvo-as ao mar. Para o mar, as conchas, ou as conchas partidas, continuam a ter um valor material muito importante, porque são recicladas pelo próprio mar, não é? Voltam para a água, voltam para o mar, enquanto para nós o valor estético e o valor estrutural foram completamente destruídos. E como penso que terá sido o António que mencionou, António Correia, o valor estrutural e sobretudo o estético são intrinsecamente humanos. É algo que nós atribuímos às coisas, a todos os objetos. E daí nós estarmos dispostos, por exemplo, a pagar para usar uma máquina que pesa 1 tonelada para transportar 75 kg de peso. Okay? E é curiosa a conversa que nós começámos a ter 5 minutos antes de entrarmos para aqui. Estávamos a falar do calor sentido hoje em Guimarães, penso que era a Isabel que dizia que estavam 29 graus, aqui em Lisboa também tiveram 29 graus, o que é altamente, é altamente estranho, não é? Para meados de outubro. Isto já nem sequer é o verão de São Martinho, não é? Isto nem se pode chamar sequer o verão de São Martinho. Estamos a falar da escalada de preços dos combustíveis, estamos a falar da escalada de preços da energia, estamos a falar da escassez de automóveis e depois começámos a falar da sustentabilidade. E eu aqui não tenho soluções, eu não consigo arranjar soluções para o problema que nós estamos a viver, ou seja, os problemas tremendos que nós vivemos e o legado que estamos a deixar para as gerações futuras, para os nossos filhos, ao fim e ao cabo, e para os nossos netos. Eu sinto apenas que vamos ter que suscitar, estimular a mudança de valor que nós damos às coisas, provavelmente atribuindo muito maior valor a questões como a sustentabilidade ambiental, as minorias, a pobreza, portanto, aquilo que foi expresso que aqui é expresso nos EDGs. Agora, como é que nós fazemos isso? É um desafio tremendo, que penso que todos temos que pensar, e o tempo escasseia. Eu não sou mais ambientalista que os outros, também utilizo o carro, portanto, meia culpa também, não é? Agora, como é que nós fazemos isto? Um grande movimento de mudança de culturas, mudança de mentalidades e sobretudo, mudança enquanto nós estamos aqui para deixar para os nossos filhos. Eu não tenho, de facto, grandes soluções, tenho apenas esta preocupação e deixo aqui lavrada para todos, se quiserem conversar sobre isto, como é que nós alteramos coletivamente e culturalmente o valor que atribuímos às coisas para deixar de ter a sociedade que nós temos, muito assente, enfim, em modelos tradicionais da economia e não apenas da gestão, e passamos para um mundo mais sustentável e mais amigo, enfim, do ambiente e das gerações futuras. Muito obrigado. Antes de passar então aos nossos oradores, aqui a Denise, que tem sido uma grande entusiasta das marcas de Portugal, também gostava de fazer um pequeno comentário. Agradecia, Denise, alguma novidade, depois ainda temos tempo dos nossos oradores falarem, está bem? Boa tarde, muito obrigada. Felicito todos, gostei imenso e faço parte do mesmo grupo que o Jaime, Isabel, o Rui, enfim, que os oradores. E queria só deixar aqui 2 breves notas. Uma é a seguinte: o Simon Arnold, que é um dos maiores especialistas nestas temáticas, eu sou doutorada nisto e estudo e investigo isto em 2 universidades portuguesas públicas,
diz que o valor de cada, portanto, o valor global do mundo e o valor de cada país salda-se por aquilo que esse país tem e de melhor pode levar ao mundo. E é desta interação do todo que surge o valor que cada um pode trazer também a si e o progresso do mundo. Eu acho que isso transporta para a nossa vida, para as empresas, para tudo. E no que concerne à marca Portugal, eu pergunto aos oradores e a alguns dos intervenientes que falaram agora e, portanto, trabalham nestas matérias, não concretamente na marca Portugal, mas nos temas que interceptam, eu pergunto se veem que seria útil a criação de um observatório da marca Portugal que pudesse acompanhar, sistematizar não só a imagem do país como os estudos, porque existem muitos estudos de todas as áreas de política pública e setores empresariais e engenharias e saúde e por aí fora, que de facto fazem um levantamento da nossa situação atual, o nosso posicionamento no mundo e o valor que nós temos, e portanto há muita informação dispersa, e portanto pudesse condensar estes dados, trabalhá-los e aproveitá-los para o desenvolvimento empresarial e para apoiar os decisores de política pública nestas matérias, porque a meu ver, daquilo que eu tenho estudado desde há uns largos anos neste tema, há uma grande falta de coordenação entre os vários setores, público, privado, político, etc. E portanto, e há aqui uma luta muitas vezes de interesse e tem que haver aqui uma maior colaboração para o benefício do conjunto. E portanto, eu pergunto se, à semelhança do que o Arnold defende, não é? Se veem que seria útil a criação de um observatório da marca Portugal que de uma forma independente, o mais possível, pudesse fazer esta análise e, portanto, em colaboração com uma universidade ou diversas, esta análise e este suporte de informação para a decisão. Muito obrigada. Mais uma vez, parabéns pela iniciativa e por tudo o que foi dito até agora. Muito bem. Ivone Rocha, que é uma especialista na área do ambiente e sustentabilidade, presumo também quer fazer aqui um breve comentário, não é? Só muito obrigada, Jaime, pela oportunidade. Só dar duas notas um bocadinho na sequência da penúltima intervenção, porque falou-se aqui da valorização do produto, o acrescentado valor ao produto, falou-se aqui na necessidade absoluta da valorização do conhecimento, sem o qual o produto não se valoriza, fala-se também da valorização das pessoas, como a Isabel Furtado exemplificou muito bem, a sustentabilidade é importantíssima nas suas dimensões social, económica e ambiental, mas gostava de realçar a necessidade da valorização também do serviço do ecossistema como um pilar importante no desenvolvimento desta sustentabilidade na área ambiental. O exemplo das conchas é pragmático, o que vale uma concha inteira e o que vale uma concha partida. O que vale os serviços que o nosso país presta em termos de ecossistemas é brutal. O nosso PIB pode aumentar substancialmente, o que também se cruza com o desígnio da marca de Portugal, mas acima de tudo temos todos que aprender, uma vez que o desenvolvimento humano e a pessoa não deixa de ser uma valorização, a forma como reagimos é a nossa valorização num dado momento, num contexto cultural e ético, como é que reagimos ao estímulo exterior, ao que nos está a acontecer. Portanto, nós todos temos que aprender a valorizar este serviço, que é o serviço do ecossistema. Era só esta nota que eu queria dar. Muito obrigada. Muito obrigado. Então passamos agora aos nossos oradores e começamos pela Isabel, portanto, pelas senhoras, e depois continuamos com o António e com o Bastonário. Muito obrigada. Falou-se aqui de muita coisa e eu vou focar duas ou três que são as onde eu me sinto mais à vontade Muito bem. Para comentar, nomeadamente na sustentabilidade. A sustentabilidade, e falemos da sustentabilidade ambiental, porque realmente a sustentabilidade ambiental tem que ser um tema central nas estratégias das empresas, porque essa é que vai mexer a longo prazo com a nossa vida e a nossa qualidade de vida e o legado que deixamos na Terra. E se isso não existir, tudo o resto deixa de ser importante porque não existe. E eu concordo exatamente com o que a Ivone acabou de dizer da valorização do ecossistema. Mas para mim há uma coisa também muito importante, é quando falamos de ambiente
e de ecossistemas ambientais e de estratégias ambientais, nós temos que falar com uma coisa que eu vejo sempre muito pouco. Nós temos que falar com honestidade e com transparência. Porque não adianta só falarmos de frases bonitas e que soam bem. Nós temos que realmente olhar para o que andamos a fazer, da forma como andamos a fazer, da forma como compramos, da forma como produzimos e depois da forma como desmantelamos. Como é que damos o fim de vida aos nossos produtos com a reciclagem, a circularidade, o desmantelamento. Porque não adianta dizer, nós vamos usar, por exemplo, eu dou um exemplo, deixamos de usar plástico. É uma asneira completa. É a mesma coisa que dizer que o plástico é que destrói e que é poluente, é a mesma coisa que dizer que a culpa dos fogos é da floresta. A culpa do plástico é das pessoas. Vamos ser honestos. Nós não podemos usar o usa, gasta e deita fora continuadamente. Temos que olhar para formas de reciclar e valorizar, desmantelar os produtos que utilizamos. E então é preferível usar um bom plástico reciclável do que, por exemplo, um copo de papel. Porque um copo de papel é muito mais complicado reciclar, porque é um resíduo composto de papel e uma película, impermeável, e portanto nós estamos aqui a fazer de conta que o papel é melhor, não é? Nós temos, eu tenho um trabalho, a TMG, eu tenho essa felicidade de ser uma empresa que já vai no seu 4º relatório de sustentabilidade das Nações Unidas. E realmente o conhecimento que nos é trazido através de boas práticas e do conhecimento que se passa a nível de sustentabilidade na escolha dos fornecedores, na escolha da forma como trabalham, da forma como utilizam os produtos, é fundamental para nós termos uma conversa séria. Porque se nós não tivermos essa conversa séria, vamos todos embandeirar em demagogias, em popularismo e nunca mais vamos conseguir realmente ter um rumo assertivo. Quando se fala das empresas, eu fiquei, obrigada ao António por explicar realmente que não são as empresas privadas que estão a pagar ordenados mínimos, e também aproveito para dizer, nem são as empresas, indústria nomeadamente, que têm trabalho precário. Demora 6 meses a 1 ano a formar uma pessoa na indústria e, portanto, a última coisa que um industrial quer é ter a rotatividade das pessoas. Nós queremos as pessoas que fiquem, que aprendam e que evoluam dentro de uma profissão na indústria. E realmente isto posto em números tem outro peso. Não vou falar mais. Acho que temos que olhar para as coisas de uma forma muito séria e muito honesta. Muito bem, Isabel. António Machado Correia. Muito obrigado. Muito obrigado pelas intervenções e comentários. Eu acho que todos válidos. Eu acho que, no fundo, todos os que aqui estamos queremos o mesmo. Que cada um de nós faça a sua parte. E eu acho que nós temos feito a nossa, mas nem todos a têm feito. Portanto, a Isabel agora, quando falava da floresta, de facto, Portugal não faz a sua parte quando nos últimos 10 anos ardeu mais em Portugal que em todos os outros países da orla do Mediterrâneo juntos, com áreas de floresta muito maior que a nossa. Espanha, França, Grécia e por aí diante. Então, não fazemos a nossa parte. Isso sim são emissões que a gente está a mandar para a atmosfera e não aproveitar os recursos que temos. Não fazemos a nossa parte quando não aproveitamos o recurso mar. Não fazemos a nossa parte quando não aproveitamos, ainda há pouco foi dito isso também, relativamente às universidades, aquilo que seria o grande contributo de uma relação mais próxima de empresas, universidades e cidadãos, porque os que o fazem têm aí bons exemplos de criação de valor. Enfim, muita coisa se disse, eu acho, como dizia, estamos genericamente de acordo com tudo. Gostava de dizer também que relativamente às pessoas e àquilo que é a captação de pessoas em Portugal que depois criam elas próprias capacidade de trabalhar em Portugal, mas para outros grandes projetos internacionais. Nós estamos a fazer isso, ou seja, há eu diria, centenas, provavelmente, de pessoas hoje na PwC que estão a implementar Salesforce na British Airways em Londres, estão a implementar OutSystems no Post dos Emirados, estão a implementar SAP na BioNTech na Alemanha,
e por adiante. E eu acho que para nós é um orgulho ter pessoas portuguesas licenciadas em Portugal, nas universidades portuguesas, a fazer parte de alguns dos projetos mais relevantes do mundo, naquilo que são empresas exigentes. Nós não somos um contact center, não queremos ser, ou seja, estas pessoas integram estes projetos com valor acrescentado, enfim, em vez de fazer o trabalho em Portugal na TMG ou em qualquer outra organização, estão a fazê-lo noutras empresas lá fora, com grande capacidade, todos eles com mérito, aprenderão seguramente a ser melhor estes colaboradores fazendo trabalhos na TMG, mas também fazendo trabalhos na BioNTech ou em qual outra organização mundial, porque ganham diversidade, ganham competências diferentes, conhecem outras realidades industriais, e acho que isso é relevante. E, portanto, eu acho que as empresas têm feito um grande trabalho. Eu costumo dizer que estou muito grato a todos os empresários deste país, porque senão não tinha emprego. Portanto, eu vivo do salário e dos serviços que prestamos às nossas empresas, e, portanto, eu tenho uma gratidão enorme com os empresários portugueses, seguramente também à Isabel e à família da TMG, porque também já trabalhamos há muitos anos e com grande orgulho e privilégio que tenho nisso. E, portanto, eu acho que as empresas fazem um enorme trabalho de conseguir, já era Salazar que costumava dizer que era difícil de gerir quando o sistema não ajudava. E, portanto, eu acho que às vezes o sistema não ajuda, o contexto não ajuda. Estamos todos debatidos com os enormes preços dos combustíveis, há pouco referíamos isso, eu acho que até na introdução desta sessão, mas 2/3 são controláveis pelo governo português, porque são impostos, portanto, pode baixá-los. Na Alemanha, os impostos sobre a eletricidade são 0, praticamente. Em Portugal são 50% da fatura. E por isso o preço da Alemanha é metade, quase, do nosso, para a indústria. Portanto, isto é o que pode ser feito. E pode ser feito num contexto de ganho de competitividade, seguramente, das empresas portuguesas. Pode ser feito um trabalho, seguramente, na marca nação, como há pouco a Denise referia também, e, portanto, sabe que estou de acordo relativamente àquilo que é uma maior necessidade que o país tem em trabalhar melhor a marca nação, a marca do país, precisamente sendo ela um meio caminho andado para valorizar aquilo que a Isabel referia também, e penso que o António Saraiva também se referiu a isso, aquilo que são a valorização dos produtos portugueses. Nós valemos mais do que aquilo que temos vindo a pregoar e aquilo que tem sido a nossa dinâmica. Aliás, penso que era o professor dinamarquês que dizia que Portugal podia ter vergonha de não ser um país de primeira linha, atendendo às condições que tem e que temos. Sobre a sustentabilidade e sobre a empregabilidade e tudo isto, dizer-vos também o seguinte: na casa onde eu sirvo, 2/3 são millennials. E estes millennials, a primeira causa de saída da firma, 86%, é não se identificar com a nossa responsabilidade corporativa. Ou seja, há um caminho claro naquilo que é hoje a dimensão empresarial e a captação de talento, que já não é só a busca de melhores salários, também é uma componente importante. Eu acho que o trabalho tem que ser bem pago, o talento tem que ser bem pago, as empresas têm que serem capazes de gerar valor para poder pagar os salários que lhe permitam continuar a ser competitivas. O talento, no nosso caso, e provavelmente numa parte significativa das empresas, não é o melhor ativo, é o único. No caso de uma empresa como a nossa, é o único. O talento é a única coisa que nós temos para oferecer. E, portanto, nós temos que o estudar, temos que o trabalhar bem e temos que perceber que hoje o talento não é captável da mesma forma que era há uns anos atrás. Ou seja, estes millennials pensam de forma diferente, a geração Z que vem a seguir, e, portanto, se juntarmos as duas, são quase 80% daquilo que é a nossa força laboral, e nós temos que o estudar, nós temos que os perceber, temos que saber o que gostam mais, o que gostam menos, como é que querem. Daí que demos as nossas sextas-feiras de tarde a todos os colaboradores para poderem, depois de uma pandemia que foram altamente fustigados, ter outra forma de viver, estar mais com a família, estar mais com os amigos. Damos hoje 2 ou 3 dias durante a semana para estarem onde quiserem, não têm que vir ao escritório, nem ao cliente, estão espalhados por outros lugares, pode ser na casa, mas também sentimos que é preciso haver outros 2 ou 3 dias de semana
que venham ao escritório ou vão ao cliente por uma questão cultural e de aprendizagem e até de camaradagem de trabalho em equipa. Portanto, os desafios são grandes. Eu acho que Portugal é um país que tem tudo para conseguir ter subir nesta relação da cadeia de valor, fê-lo no calçado, fê-lo numa série de outros produtos, fê-lo no turismo, que tem vindo a crescer naquilo que é a reputação internacional, fê-lo no desporto, enfim, somos vencedores em várias áreas do desporto, e, portanto, falo nas empresas, e eu acho que há aqui um soft power que Portugal pode desenvolver mais, seja através da diplomacia portuguesa, seja também através das ICEPs, das diáspora. Nós temos 52 agências na ICEP, a Irlanda tem 16, mas se forem ao site da Irlanda vão ver a estratégia 25 para aquilo que é a captação de investimento e da diáspora irlandesa. Nós precisamos desse accountability e, portanto, eu acho que temos mais capacidade para fazer melhor, desde que a gente consiga transformar o tal potencial que nós temos enquanto nação em concretizações e ações concretas, cujo longo prazo esteja na agenda daquilo que são os decisores do país e que essa agenda de longo prazo não termine na próxima sexta ou com a aprovação do Orçamento do Estado. Aliás, termino com isto. Não consigo ver em nenhum outro país civilizado e desenvolvido tanta discussão à volta do Orçamento de Estado como se faz em Portugal há vários anos. Portanto, eu não vejo isto no UK, não vejo na Dinamarca, não vejo na Suíça, não vejo... Mas em Portugal parece que o orçamento é a peça mais importante do país e, portanto, que mal estaria a TMG, estou a olhar para a Isabel, estou aqui à frente, peço desculpa estar à frente à sua empresa, mas que mal estaria a TMG ou outra qualquer empresa cujo orçamento fosse a única peça mais importante para discutir durante o ano. Não é. Não é. Portanto, nós devíamos estar a discutir, de facto, a estratégia 2030, o PRR, devíamos ter discutido se calhar mais, e por aí adiante, do que discutir dias e dias e semanas nas mídias, na comunicação social, etc., o orçamento. Muito bem. António, muito obrigado. E para terminar, muito bem, e para terminar, porque nós somos muito exigentes no cumprimento dos horários, pedi então ao bastonário para dizer umas palavras finais também, e portanto, se chegamos às 7h30, concluímos mais uma belíssima sessão. Ora bem, é muito difícil depois do António ter coberto quase todos os aspectos e a Isabel também ter falado pragmaticamente em questões como a do plástico, que é verdade, e que eu várias vezes também já dei essa impressão quando se fala acerca da questão do ambiente, da sustentabilidade, porque temos que cumprir tudo isso, temos que avançar, mas temos também que ser muito pragmáticos. E a grande, digamos, lição que nós aprendemos quando se trabalha nas empresas, sejam elas portuguesas, sejam estrangeiras, ou até quando se trabalha em empresas mistas, etc., eu penso que nós temos que ter a consciência de que, para qualquer decisão, há que pesar bem todos os aspectos, mas depois pragmaticamente decidir. Quanto àquilo que disse o António, relativamente a estes aspectos agora mais recentes da nossa conjuntura portuguesa, é efetivamente, eu ainda escrevi isso para um daqueles artigos que pedem a todos e que pedem-nos muita coisa, mas em Portugal ninguém paga nada. A gente faz os artigos, colabora e tal, e as coisas são gratuitas. Mas eu escrevi exatamente esta semana, e acho que sai agora, essa frase quase que o António agora reproduziu. É que eu não conheço em nenhum país, pelo menos europeu, tanta importância, tanta coreografia, tanta ficção que é feita todos os anos à base do Orçamento do Estado. E só posso compreender isto porque efetivamente nós não queremos entregar-nos, outra vez pela tal ausência de valor que ainda existe, não queremos entregar-nos a discussões de coisas mais profundas e que são exatamente estruturantes e podiam ser reformadoras da sociedade que temos. Nós, quando ouço agora, como o António disse há pouco, que são 90 mil trabalhadores do setor empresarial, é que ganham o ordenado mínimo. É que ganham o ordenado mínimo no setor público e que são quase 800 mil no setor empresarial. Eu não posso deixar de pensar, aliás, porque também tenho conhecimento do setor público e trabalhei lá, num setor muito importante, que era o setor fiscal, do Centro de Estudos Fiscais, etc., que o setor público esteja tão diferenciado em tudo, porque efetivamente não se lhe pegou para fazer a tal valorização, a tal reforma, a tal racionalização. Mas isto são outros temas, tal como o da marca, que a Denise falou também muito bem, e eu acho que tudo aquilo que eu vi, não aquilo que eu disse, mas aquilo que eu disse foi muito importante, aquilo que eu vi foi importante e de certeza que correspondeu, se calhar, àquilo que o Jaime tinha na sua
na sua mente, Muito bem. como nos desafiou para este... Agradeço então a todos a vossa presença, muito particularmente aos oradores, à Isabel, ao António e ao Rui. Nós depois iremos enviar a gravação. Continuação de uma boa semana e votos de maiores sucessos para todos. Muito obrigado a todos, está bem? E boa semana. Obrigado. Obrigado. Boa tarde.